Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje, nesse dia chuvoso. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é cura, é restauração. Precisamos a cada dia nos alimentarmos mais dessa palavra. Amém? Pegue aí a sua Bíblia e abra comigo em Números, capítulo 13. Vamos meditar junto nessa palavra que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui já começa os projetos de Deus a se realizarem na vida deste povo de Israel, quando Moisés envia Josué e Calebe para espiar Canaã. Então, a palavra vai dizer aqui, o que mais me chama a atenção é que Deus ele ordenou a Moisés que escolhesse um dos principais, ou seja, o príncipe de cada tribo, para que fosse espiar, ou seja, não era qualquer homem de qualquer porte, eram homens fortes, valentes, prontos para a peleja, prontos para a guerra. E mesmo assim, diante daquele povo, eles tiveram tamanha incredulidade, ou seja, esses 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, eles se intimidaram, porém Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos essa terra. Diante de toda, o que nós aprendemos com isso? Que diante de qualquer circunstância, sempre existem aqueles que vão se intimidar, mas Calebe disse: eia, possuamos essa terra. Vamos lá, porque certamente prevaleceremos contra elas. Os demais espias, eles ficaram totalmente intimidados. Mas Josué e Calebe, eles se levantaram e disseram: não, nós já temos experimentado a glória de Deus. É claro que Deus não nos deixará ser vencido, nós prevaleceremos contra esse gigante. Eles ficaram impactados, porque o cacho de uva teve que ser carregado por 2 homens. E uma coisa interessante é que hoje, se você comprar um cacho de uva pequenininho, daqui a 2, 3 dias ele já está se estragando. E aqui a palavra diz que eles ficaram 40 dias para retornar a Moisés, e eles apresentaram aquele fruto, ou seja, o fruto ainda estava bom. Então aquela terra era boa. Amém? Então que nós possamos meditar neste dia que precisamos ter atitudes positivas, precisamos entender que na nossa frente está um general de batalha e ele nunca vai nos deixar abandonados, sozinhos, porque o nosso Deus é um Deus de batalha. O nosso Deus, ele é um Deus forte, ele é um Deus valente. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, porque essa palavra ela vai trazer 2 exemplos. Vai trazer o exemplo de pessoas que se intimidam diante de uma batalha e o exemplo de pessoas que se levantam e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou me colocar diante do Senhor como atalaia, como verdadeiro guerreiro de oração, de intercessão, de posicionamento. Então, o Senhor está nos convidando a nos posicionarmos. Se posicione hoje. Ore pela sua casa, ore pela sua família, interceda por aqueles que necessitam. Interceda, não se intimide. Se coloque diante do Senhor, assim como Calebe, assim como Josué se colocou diante daqueles inimigos. Se coloque diante de Deus e fala: Senhor, pode contar comigo, porque a palavra diz: nessa peleja não tereis que pelejar. Amém? O Senhor vai à nossa frente. O
Senhor, talvez se você esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade conjugal, talvez uma enfermidade, interceda, ore, clame, faça propósito, jejue. É tempo de clamarmos, é tempo de não nos acovardarmos e nos colocarmos diante do Senhor, prontos, aptos para guerrear, aptos para orar, aptos para jejuar. Amém? Aptos para nos consagrar. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos nos consagrar. Amém? Que Deus venha nos dar um dia abençoado, que possamos meditar nessa palavra e ter uma atitude de fé, uma atitude de coragem, uma atitude de ousadia diante das circunstâncias. Amém? Porque o nosso Deus, Ele tem o poder nos céus e na terra. Amém? Que Deus te abençoe e nos dê um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.